Localizando-se na região sudeste do Brasil, o estado do Espírito Santo é dividido em 78 municípios, e neste vídeo vamos apresentar os 20 mais populosos. Mas antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu gostei. Agora sim, vamos nessa! Na 20ª posição temos o município de Afonso Cláudio, localizando-se na macro-região metropolitana de Vitória, distante cerca de 136 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 956 quilômetros quadrados, o município de Afonso Cláudio é o 20º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 30.684 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de menos 1,31% em comparação ao censo de 2010, representando uma perda de 407 habitantes. Na 19ª posição está o município de São Gabriel da Palha, localizando-se na região noroeste capixaba, distante cerca de 210 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 434 quilômetros quadrados, o município de São Gabriel da Palha é o 19º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 32.252 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 1,23% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 393 habitantes. Na 18ª posição está o município de Domingos Martins, localizando-se na região sudoeste serrana do estado, distante cerca de 42 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 1.229 quilômetros quadrados, o município de Domingos Martins é o 18º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 35.416 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com uma taxa de crescimento de 11,21% em comparação ao censo de 2010, representando um aumento de 3.569 habitantes no município. Na 17ª posição da lista está o município de Castelo, localizando-se na região sul do estado, distante cerca de 144 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 668 quilômetros quadrados, o município de Castelo é o 17º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 36.930 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 6,28%, representando um aumento de 2.183 habitantes na cidade. Na 16ª posição está o município de Itapemirim, localizando-se na região sul do estado, distante cerca de 122 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 550 quilômetros quadrados, o município de Itapemirim é o 16º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 39.832 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 29,46%, representando um aumento de 9.064 habitantes. Na 15ª posição está o município de Santa Maria de Jetibá, localizando-se na região central serrana do estado, distante cerca de 80 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 735 quilômetros quadrados, o município de Santa Maria de Jetibá é o 15º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 41.636 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 21,75%, representando um aumento de 7.439 habitantes. Na 14ª posição está o município de Marataízes, localizando-se no litoral sul do estado, distante cerca de 127 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 130 quilômetros quadrados, o município de Marataízes é o 14º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 41.929 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 22,81%, representando um aumento de 7.789 habitantes.
Na 13ª posição temos o município de Barra de São Francisco, localizando-se na região noroeste do estado, distante cerca de 264 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 933 quilômetros quadrados, o município de Barra de São Francisco é o 13º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 42.498 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com taxa de crescimento de 4,55% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 1.849 habitantes. Na 12ª posição temos o município de Nova Venécia, localizando-se na região noroeste capixaba, distante cerca de 255 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 1.439 quilômetros quadrados, o município de Nova Venécia é o 12º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 49.065 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022, e com taxa de crescimento de 6,59% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 3.034 habitantes no município. Na 11ª posição está o município de Viana, localizando-se na região metropolitana de Vitória, distante apenas 22 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 312 quilômetros quadrados, o município de Viana é o 11º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 73.423 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 12,96%, representando um aumento de 8.422 habitantes no município. E na 10ª posição da lista está o município de Aracruz, localizando-se no litoral capixaba, região central do estado, distante cerca de 83 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 1.420 quilômetros quadrados, o município de Aracruz é o 10º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 94.765 habitantes, conforme dados do Censo IBGE de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 15,8%, representando um aumento de 12.933 habitantes no município. Na 9ª posição da lista está o município de Colatina, localizando-se nas regiões geográficas intermediária e imediata de mesmo nome, distante cerca de 129 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 1.398 quilômetros quadrados, o município de Colatina é o 9º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 119.992 habitantes. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 7,58%, representando um aumento de 8.455 habitantes. Na 8ª posição está o município de São Mateus, localizando-se na microrregião de mesmo nome, distante cerca de 215 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 2.338 quilômetros quadrados, o município de São Mateus é o 8º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 123.750 habitantes. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 13,33%, representando um aumento de 14.557 habitantes no município. Na 7ª posição temos o município de Guarapari, localizando-se na região metropolitana de Vitória, distante cerca de 50 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 589 quilômetros quadrados, o município de Guarapari é o 7º mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 124.656 habitantes. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 18,4%, representando um aumento de 19.370 habitantes no município.
Na sexta posição da lista temos o município de Linhares. Localizando-se ao norte da capital estadual, distante cerca de 130 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 3.496 quilômetros quadrados, o município de Linhares é o sexto mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 166.786 habitantes, segundo dados do censo de 2022. A taxa de crescimento populacional do município, em relação ao censo de 2010, é de 18,17%, representando um aumento de 25.645 habitantes no município. Na quinta posição está o município de Cachoeiro do Itapemirim, localizando-se na região serrana sul do estado, distante cerca de 139 quilômetros da capital Vitória, e com uma área territorial de 876 quilômetros quadrados, o município de Cachoeiro do Itapemirim é o quinto mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 185.784 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de menos 1,98% em relação ao censo de 2010, representando uma perda de 3.762 habitantes. E na quarta posição está o município de Vitória, localizando-se na região sudeste do Brasil, distante cerca de 1.238 quilômetros da capital federal, Brasília, e com uma área territorial de 96 quilômetros quadrados, a cidade de Vitória é a capital do estado do Espírito Santo, e o quarto município mais populoso do estado, com uma população de 322.869 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 0,98% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 3.131 habitantes no município. Na terceira posição está o município de Cariacica, localizando-se na região metropolitana da Grande Vitória, distante apenas 15 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 279 quilômetros quadrados, o município de Cariacica é o terceiro mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 353.510 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 1,37% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 4.772 habitantes no município. Na segunda posição da lista temos o município de Vila Velha, localizando-se na região metropolitana de Vitória, distante apenas 12 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 209 quilômetros quadrados, o município de Vila Velha é o segundo mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 467.722 habitantes, segundo dados do censo de 2022, e com uma taxa de crescimento de 12,82% em relação ao censo de 2010, representando um aumento de 53.136 habitantes no município. E na primeira posição da lista está o município de Serra, localizando-se na região metropolitana de Vitória, distante apenas 27 quilômetros da capital estadual, e com uma área territorial de 547 quilômetros quadrados, o município de Serra é o mais populoso do estado do Espírito Santo, com uma população de 520.649 habitantes, segundo dados do censo de 2022. A taxa de crescimento populacional do município em relação ao censo de 2010 é de 24,76%, representando um aumento de 103.319 habitantes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal nem deixou seu gostei, pode fazer isso agora, tudo bem? E caso você mora ou conheça alguns dos municípios aqui mostrados, deixe um comentário com o nome dele. E se quiser, deixe dicas para próximos vídeos. Então é isso, até a próxima!